A paz do Senhor. Está bem alto. Retorno. A paz do Senhor. Hoje a gente vai... Deus ministrou sobre isso no meu coração, sobre a paz. Aí eu queria só compartilhar com os irmãos o que Deus tem ministrado no meu coração. Bem pouquinho, né? Porque é uma abertura, mas... Uma palavra, né? Só uma palavra já basta para Deus aquecer o nosso coração. Fica lá em João 20, 19. Evangelho de João 20, 19. Todos acharam? Ao entardecer, naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Aleluia. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então separou, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Até aqui. Eu me retirei para orar, mas eu estava sem paz. Estava inquieta, estava preocupada, estava desanimada, mas eu comecei a orar. Eu quero compartilhar com os irmãos, porque foi muito forte no meu coração, sabe? E Deus falou muito comigo sobre a paz seja com vocês. Então, eu estava orando e Deus disse: vem a mim, para que tu sinta paz, vem a mim. E eu estava inquieta, mas o Senhor ministrou no meu coração, e de repente veio uma alegria, porque é só em Jesus que nós encontramos a verdadeira paz, para as nossas almas aflitas, às vezes desesperada, desanimada, mas Jesus, Ele traz paz ao nosso coração, e Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Essa paz ainda é válida, essa paz ainda está aqui, e continua essa paz, porque a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. A paz de Deus está conosco, porque quando eu corri para Jesus, aquela paz veio, e os discípulos falaram, se encheram de alegria. Fala aqui que eles se encheram de alegria, e essa alegria, essa paz que Jesus nos dá, não será tirada. Jesus falou lá em João 14: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. A palavra de Deus diz. É a palavra de Deus. É promessa de Deus. Nós temos que se apegar na palavra de Deus. Quando estamos desanimados, vamos se apegar na palavra de Deus. Vamos buscar a Jesus, que é a nossa paz. E então, encontramos paz quando vamos aos pés de Cristo. Ele é a nossa paz verdadeira. A paz que o mundo dá é uma paz momentânea. E a paz que Jesus dá é uma paz eterna. É uma paz que, em meio às tribulações, nós estamos em paz, porque sabemos que Ele está no controle. E aqui também vou ler, mas só mais um pouquinho rapidinho. Isaías 26 fala: tu guardarás em perfeita paz
todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Aleluia. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, que me encheu o meu coração e que enche o coração dos meus irmãos. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, a tua palavra que nos liberta, Senhor, a tua palavra que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, que nos traz esperança, Pai. Obrigada pela tua palavra, Jesus. Pai, nesse momento eu quero nós queremos entregar tudo a ti. Que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, dirigida pelo teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, é Ele que nos traz a paz. Aleluia. Entregamos tudo a ti, Senhor, entregamos aquele que vai trazer a palavra, o louvor, tudo para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome cresça, que nós diminuímos e o teu nome cresça, Senhor, sempre, Pai, e que o teu reino avance, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei, sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei, sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a
coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, aleluia. Essa coroa só vai receber aquele que chegar lá no final, né? Acabar a carreira, como o Paulo falou, né? Acabei a carreira, né? Quando a gente acabar essa carreira, nós vamos receber a coroa, né? Das mãos do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor formoso, Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, Senhor, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, Senhor, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, Deus. Ó Senhor, nos conduz de novo ao primeiro amor, Senhor Deus. Tua palavra diz, Senhor Deus, se nós erramos, devemos voltar lá no começo, Deus, para ver onde nós caímos e voltar ao primeiro amor, Senhor Deus. Nos ajuda neste momento, fala conosco, Pai.
Que o Senhor venha restaurar aquilo que está quebrado dentro de nós, aquilo que precisa ser arrumado, Senhor Deus. Se a nossa casa estiver bagunçada, Senhor, Espírito Santo, Tu tens liberdade, Senhor, em nosso coração, Senhor. Por isso fala conosco, usa a vida do pastor Vagnaldo, fala através dele, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, ó Pai, para crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor. Tu tens liberdade, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem sentar-se, por gentileza. O pastor Eliseu queria pregar hoje, mas surgiu umas demandas aí, daí ele me comunicou há poucos aí. Então nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Amém? Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo vai falar da igreja, que a igreja é um povo chamado à comunhão fraternal. Porque a igreja de Corinto estava dividida sobre alguns aspectos. E Paulo começa assim, a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a nosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Paulo faz uma exortação à unidade da igreja.
Paulo começa no versículo 1 elogiando a igreja, dizendo que a igreja é um povo chamado por Deus. Ele falou da posição de Cristo e começou a tratar dos problemas de divisão que afligiam a igreja. A igreja lidou desde o início com as tensões provocadas pelas divisões. As divisões hoje não é algo que a gente olha e acha que só existe hoje. Já existia desde o início. A igreja primitiva lutou contra as divisões que existiam no meio deles. Pessoas que firmam um compromisso hoje e amanhã já estão desfazendo esses compromissos. Pessoas que firmam um compromisso com Deus hoje e de uma hora para outra eles desfazem esse compromisso, não dão satisfação para ninguém, e isso é um dos grandes motivos que leva a igreja tensões dentro da igreja. Membros insatisfeitos têm um pensamento ingênuo, sim, um pensamento ingênuo de que outra igreja seria uma opção melhor. Outra igreja seria uma opção melhor. Paulo mostra para a igreja que ele não estava procurando ganhar convertidos para ele ou para exaltar seu nome. Seu único propósito era levar homens e mulheres a Cristo. Paulo não queria converter ninguém ao seu nome, que as pessoas viessem para a igreja por causa dele, apesar de toda a revelação, todo o conhecimento que ele tinha. Mas ele batalhava para que as pessoas viessem para Cristo. Paulo faz 3 perguntas retóricas no capítulo 1, versículo 3. Pergunta retórica é quando você faz uma pergunta para uma pessoa e você já sabe a resposta. Você faz a pergunta apenas para exemplificar algo, para chamar a atenção a pessoa a respeito de algo. Não é uma pergunta que você faz para você saber a resposta. Faz uma pergunta para o Luciano, mas eu não sei a resposta. Então eu faço uma pergunta sem saber. A pergunta retórica, eu faço uma pergunta para o Luciano, mas eu sei a resposta. Apenas para exemplificar algo, para chamar a atenção dele a respeito de algo. E quando Paulo faz essas perguntas para a igreja de Corinto, é para chamar a atenção dele sobre essas divisões. As 3 perguntas são: está Cristo dividido? Olha a pergunta que Paulo fala. Claro que Paulo sabia que Cristo não estava dividido, não existia variação nenhuma em Cristo. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Claro que Paulo sabia também que ninguém foi batizado em nome dele, foram batizados em nome de Cristo. E eles também sabiam. Mas Paulo faz essas perguntas para chamar a atenção deles, para dar um puxão de orelha, para dar um despertar nele. E a terceira pergunta: foi Paulo crucificado por vocês? Olha que pergunta. Se eu fazer essa pergunta para vocês, todo mundo vai dizer: não, claro que não. Mas as perguntas eram para chamar a atenção dele com respeito às divisões que estavam dentro da igreja. A primeira pergunta: está Cristo dividido? Existe apenas um Salvador e o Evangelho. Paulo não prega um Cristo. Apolo prega outro Cristo, Pedro prega outro Cristo. Não, todos eles pregavam o mesmo Cristo, mas a igreja corre um sério risco de pregadores pregarem Cristo diferentes. Como assim Cristo diferente? Uma mentalidade diferente, com um conhecimento diferente com respeito à pessoa de Cristo. O mesmo Cristo que eu prego é o mesmo Cristo que o irmão Luciano tem que pregar. O mesmo Cristo que as irmãs pregam, o mesmo Cristo que todos nós pregamos. Porque Cristo é um só. Nós não podemos pregar outro Salvador, só existe um Salvador. Tem igreja que pregam aí mais de um Salvador, mais de um caminho para o céu, mas nós não, nós sabemos que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, Cristo Jesus, a esperança da glória para todos nós. A igreja de Corinto começou a se dividir internamente. Por que a igreja de Corinto começou a se dividir internamente? Porque em vez de a igreja influenciar o mundo, a igreja estava se deixando influenciar pelo mundo. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto, ficou 6 anos pregando lá. E quando ele sai, ele recebe notícia dessa família de Cleo, que existia divisões lá dentro.
Pessoas foram até Paulo e trouxeram informações para Paulo que a igreja estava dividida, que tinha problemas dentro da igreja. E a igreja estava sendo influenciada pelo mundo. O que estava acontecendo? A sociedade de Corinto estava dividida com suas ideias sobre filosofias e pensamentos. Filósofos e pensadores. A igreja de Corinto era muito conhecida por causa dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, grandes oradores que existiam naquele lugar. A igreja estava seguindo o modelo mundano. Por quê? Que modelo era esse? O culto à personalidade. Porque, como existia grandes oradores, grandes pregadores, grandes filósofos, que eram berço em que grandes pessoas se levantavam para expor suas filosofias, seus conhecimentos, existiam aqueles que gostavam mais de filósofo tal, de pregador tal, de fulano de tal. Então eles trouxeram isso para dentro da igreja e começaram também a colocar essas ideias na cabeça. Paulo é um pregador melhor, Apolo é um pregador melhor, Cefas, Pedro é um pregador melhor. E eles começaram a se dividir, trouxeram esse pensamento lá de fora para dentro da igreja. Trouxeram a divisão que já existia lá fora por causa dos filósofos, e muitos seguiam alguns filósofos. Eles começaram a seguir pessoas, começaram a fazer culto à personalidade. A igreja evangélica brasileira vive o pecado da tietagem. Sabe o que é tietagem? É quando começam a olhar demasiadamente para uma pessoa e achar que aquela pessoa é melhor que as outras. Pregadores e cantores são vistos e tratados como astros, como atores que sobem num palco para dar um show. Cobram grandes cachês, e cobram por quê? Porque tem igrejas que pagam para eles, e eles vêm e sobem nos palcos o quê? Para dar show. E sofre. E o que é que cria essas personalidades? As pessoas que fazem esses cultos, essas personalidades, e criam essas personalidades. O grande ajuntamento de pessoas que correm atrás dessas pessoas, e as próprias igrejas que pagam grandes cachês para esses pregadores, para esses cantores. Essa atitude é um sinal evidente de imaturidade e decadência espiritual, quando a igreja começa a prestar culto à personalidade e dar mais valor ao mensageiro do que à mensagem pregada. A primeira carta de Paulo aos Coríntios nunca foi tão atual quanto hoje. Muitas igrejas atualmente deixam de olhar para o mensageiro para enaltecer, e deixam de olhar para a mensagem para enaltecer o mensageiro. A mensagem é muito maior que o mensageiro. A mensagem tem muito mais poder. A mensagem é que tem o poder de Deus. O único mensageiro a ser exaltado era o próprio Jesus, porque ele era a própria mensagem. Ele era o próprio Verbo encarnado. Ele era o único que poderia ser exaltado, é o único que pode ser exaltado por todos nós. Paulo precisa perguntar à igreja de Coríntio: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem somos nós? Ele diz. Para que vocês estão olhando para nós e fazendo distinção entre um e o outro? Nenhum de nós somos nada, simplesmente servo por meio de quem vocês creram. Simplesmente boca de Deus, simplesmente foram mensageiros de Deus. Vocês creram através de nós, mas vocês não têm que crer em nós, vocês têm que crer na mensagem que nós pregamos. Nós não somos nada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? 1 Coríntios capítulo 3, 5 diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ninguém tem o poder de trazer o crescimento para dentro da igreja, para ninguém. A nossa responsabilidade é de pregar o evangelho. Outros regam, jogam uma água, outros aconselham, mas quem vai dar esse crescimento é Deus. Então não se frustre se o crescimento não é responsabilidade nossa. O crescimento é a responsabilidade do Espírito Santo, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É uma responsabilidade muito grande se nós chamarmos isso para nós. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não coloque um homem numa posição que ele não possa estar. Nenhum homem pode estar na posição de Deus. Nenhum homem pode estar na posição de Cristo. É uma posição muito elevada para um simples mortal. Quando colocamos um homem na posição dessa, nós estamos sendo injustos
com essas pessoas. Só Jesus Cristo deve ser exaltado na igreja de Deus. Em todas as vezes que a igreja começa a dar mais importância ao pregador que a própria mensagem, ela está prestando culto à personalidade, e isso é pecado. Pecado. Culto à personalidade. Os coríntios enfatizavam mais o mensageiro que a mensagem. Eles tiraram os olhos do Senhor e os colocaram nos servos do Senhor, e isso os levou à competição. Porque se o nosso alvo é Cristo, todo mundo estiver olhando para Cristo, não vai haver competição entre nós. O problema é quando a gente começa a olhar para determinadas pessoas. Aí gera competições dentro da igreja. Paulo menciona 4 partidos dentro da igreja. Existia o partido de Paulo. Esse era o partido dos fundadores da igreja. Assim como Paulo fundou a igreja, então teve aqueles primeiros que abraçaram a mensagem juntamente com Paulo. E é muito provável ainda que os membros desse partido fossem pessoas que controlavam a igreja e não deixavam os novatos participar. Controlavam a igreja e não davam oportunidade para ninguém, porque eles eram controladores, eles que eram fundadores. Então, assim, nós somos de Paulo, nós estamos aqui desde o começo, então as coisas têm que sair a partir de nós. É interessante que o partido de Paulo contraria e desobedece aos próprios ensinamentos de Paulo. Existia o partido filosófico de Apolo. Apolo era de Alexandria, segunda maior cidade do mundo. Apolo se tornou um grande orador, um homem de influência na palavra. O grupo de Apolo era o grupo dos intelectuais. Com certeza as pessoas intelectuais convertidas ao cristianismo e gostavam de uma palavra mais, com maior sabedoria, intelecto. Então eles dizem assim, nós gostamos de ouvir Apolo pregar, porque Apolo é sábio nas palavras. E isso foi criando divisões. Então quando era Pedro que vinha pregar, ninguém vinha para a igreja. Quem vai pregar? É Apolo, vamos lá. É Pedro? Pedro, nem vamos. Paulo é bom nas cartas, mas em palavras é enrolado o homem. Então isso foi causando divisão dentro da igreja. Existia o partido de Pedro. Era o partido conservador dos judeus, convertido ao cristianismo. Com certeza, esse partido era os judeus convertidos ao cristianismo. Um partido mais conservador, olhando muito para a lei ainda, muito apegado aos rituais judaicos. Eram os legalistas, que exaltavam a lei e apequenavam a graça. Era o partido de Pedro. Agora existia o partido de Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Existia o partido de Cristo. Esse era o partido mais problemático, por incrível que pareça. Por quê? Os membros desses grupos evidenciavam um orgulho espiritual sutil, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros. Esse grupo não se submetia à liderança humana, insubmissos à autoridade humana. Você conhece pessoas assim hoje? Pessoas que não se submetem à liderança e que pensam ter um canal direto com Deus, não conseguem mais ouvir ninguém. Pessoas que julgam não mais precisar nem da Bíblia, porque agora Deus revela tudo a elas. Pessoas que acham que Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou aquilo. E eles se criam um orgulho espiritual no coração das pessoas, achando que Deus fala com ela. Deus só fala com ela e através dela. Paulo mostra que essa atitude é carnal. Acaso Cristo está dividido? Não. Segunda pergunta, vocês foram batizados em nome de Paulo? Foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Paulo não está diminuindo o valor do batismo aqui, de maneira nenhuma, mas colocando em seu devido lugar. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é que os irmãos que haviam sido batizados por Paulo se enchiam de vaidade. Porque Paulo era o fundador das igrejas. Paulo era o apóstolo do gentil. Paulo era o homem da revelação, o homem das cartas. Então, quem era batizado por Paulo se enchia de orgulho. Tu foi batizado por quem? Foi fulano lá. Eu fui por Paulo. Cadê os batizados por Paulo aí? Se enchiam de orgulho por causa disso. Paulo não está... No entanto, o batizar não foi o principal ministério de Jesus nem de Paulo.
Ninguém se torna mais espiritual pelo fato de ter sido batizado por este ou aquele pastor, ou determinado lugar. Pessoas que não se batizaram aqui com nós, porque eles disseram que tinha que ser numa cachoeira. Eu perguntei, por quê, irmão? Já pensou, todo mundo entra ali dentro, os pecados vão ficando ali. Se eu fico por último, ele vai estar cheio de pecado, vão me contaminar tudo. Eu olhei para ele assim, não é possível, cara. Está falando isso? Não, nós vamos se batizar lá em cachoeira, porque daí a cachoeira vai levando os pecados. Assim, coitado daqueles que moram lá para baixo, né? Ser sufocados, vão morrer todos os delitos e pecados. Mas existiu isso e ainda existe isso em nossas vidas. Você conhece pessoas que acham que têm mais privilégios espirituais por terem sido batizadas pelo pastor fulano ou nas águas do Rio Jordão? Pessoas que saem daqui e vão se batizar lá no Rio Jordão. E acham, claro, são pessoas que com poder econômico têm dinheiro para fazer essas coisas. Mas quando eles acham que aquilo foi mais importante do que se batizar aqui ou numa cachoeirinha ali na ilhotinha, já estão colocando o batismo num lugar errado, tirando da posição dele. É errado você identificar qualquer nome de homem no seu batismo além do nome de Jesus. Você foi batizado em nome de Jesus. Nós fomos batizados em nome de Jesus. Independente quem fez o cerimonial do batismo ou não. Alguém aqui foi batizado em nome do presbítero Luciano? Não. Foram batizados em nome de Jesus. O seu batismo não vincula você com a pessoa que o batizou, mas vincula você a Cristo Jesus. É um vínculo com Cristo Jesus. Terceira pergunta, Paulo foi crucificado por vocês? Olha que pergunta que Paulo faz para ele. Eu fui crucificado por vocês? Olha como ele já estava idolatrando Paulo. De tal forma que Paulo chega a perguntar, será que eu que fui crucificado por vocês? Eu que morri pelos seus pecados? Paulo levanta um dos temas desse capítulo, a cruz de Cristo. A cruz ocupa um lugar central na proclamação do Evangelho. Paulo, ele introduz um contraste entre o poder do Evangelho e a fraqueza da sabedoria humana. 1 Coríntios 1, 23 diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que alguns tropeçaram na cruz de Cristo. Alguns tropeçaram na cruz de Cristo. E quem é que tropeçou na cruz de Cristo? Os judeus tropeçaram. Os judeus tropeçaram porque aguardavam milagres, aguardavam um Messias militar e ficavam sempre correndo atrás de milagres, que Jesus fizesse um milagre para ele. E quando o maior milagre aconteceu, eles tropeçaram justamente ali. Uma geração incrédula me pede um milagre, mas apenas um milagre eu vou dar para vocês. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. O grande milagre era a ressurreição de Cristo. Os judeus tropeçaram porque aguardavam o milagre. Mateus 27, 42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Tropeçaram na cruz, queriam que Jesus descesse da cruz. Se tu descer da cruz, nós vamos crer. E ele estava justamente na cruz, cumprindo o propósito dele para salvar a vida deles. E eles tropeçaram justamente no instrumento da crucificação, da salvação. Jesus nunca fez milagre para agradar ninguém. Nunca fez milagre para agradar curiosos. Os milagres de Jesus eram movidos por íntima compaixão e para glorificar o nome de Deus. Os judeus não viram na cruz um instrumento de salvação. A cruz era um sinal de fraqueza. Eles aguardavam o Messias militar e Jesus veio como Messias sofredor. Contudo, a fraqueza de Deus, a cruz, é mais forte que os homens. Os gregos também tropeçaram. O maior problema dos gentios, os gregos convertidos, os gregos diante da cruz, era com relação à cruz. O maior problema deles
1 Coríntios 1, 20 diz assim, ó, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo está dizendo que a sabedoria do homem não conseguiu atingir o conhecimento pessoal de Deus. Não conseguiu e não levou o homem ao conhecimento da salvação. A sabedoria do homem não pode levar o homem à salvação. O conhecimento do homem, da natureza humana, é impossível levar o homem ao conhecimento de Deus. A sabedoria dele não os habilitou a conhecer a Deus, nem receber a salvação. Quantas pessoas você conhece que são super inteligentes e não são pessoas salvas? Não conhece Deus pessoalmente, não consegue conhecer Deus pessoalmente. Conhece intelectualmente, mas não tem uma experiência com Deus. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu o Evangelho para ser o grande instrumento da salvação. A loucura para os judeus, vergonha para os judeus, loucura para os gregos. Esse era o instrumento de Deus para a salvação. E eles tropeçaram na cruz de Cristo. Ficaram com vergonha com aquilo que aconteceu. 1 Coríntios 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A cruz, o Evangelho é uma loucura diante dos olhos daqueles que não creem, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eles estavam em Cristo, os coríntios estavam em Cristo, não porque eram mais sábios do que os outros, mas simplesmente porque Deus os havia escolhido e chamado. Paulo começa a colocar eles no lugar dele. Irmãos, no versículo 26, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada o que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Os planos de Deus em todas as coisas era humilhar o homem, humilhar a sabedoria do homem, humilhar o ego do homem, para que através do instrumento da crucificação ele viesse a alcançar os seus chamados, os seus escolhidos. 1 Coríntios 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Alguns, porém, creram e eles experimentaram o poder e a sabedoria de Deus. Versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo fala para os judeus e para aqueles que estão querendo milagres, que Jesus é o maior milagre. Paulo olha para os gregos que estão buscando sabedoria e diz: Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é quem revelou Deus. Colossenses 2, 3 diz assim, ó, em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos em Cristo. Paulo só tem uma mensagem: Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e sabedoria de Deus para os gregos. Vocês buscam poder, é Cristo crucificado para os judeus. Os judeus buscavam poder, assim, é Cristo crucificado. Os gregos buscavam sabedoria, assim, Cristo é a sabedoria de Deus. O que vocês estão buscando está em Cristo, Cristo crucificado. Isto é que vocês têm que buscar. Nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Nós estamos unidos aqui por causa de Cristo. Não é por causa de mim, não é por causa da Regina, não é por causa de mais ninguém que está aqui. A nossa união aqui é por causa de Cristo.
Porque se a nossa união for por causa de pessoas, as pessoas vão falhar. Mas se for por causa de Cristo, quando a pessoa dessa falhar, nós vamos estender a mão, nós vamos interceder, nós vamos levantar essas pessoas, porque ninguém aqui está em nome de ninguém, todos nós estamos unidos, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Nós somos chamados à comunhão por causa de Cristo. Ele morreu por nós, nós fomos batizados em seu nome, nós estamos identificados com a sua cruz. Que maravilhosa base para a nossa unidade espiritual. Que maravilhosa base. Cristo não está dividido, fomos batizados em nome de Cristo, Cristo foi crucificado por nós, amém? Vamos colocar de pé. E agradecer a Deus porque não é por sabedoria humana que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Ele que nos escolheu, Ele nos chamou. E nós damos glórias a Deus por isso. Independente do que fomos e que somos, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E isso confunde a sabedoria do mundo. Confunde os sábios, confunde aqueles que acham que são fortes, mas a fraqueza de Deus é mais forte que toda a força desse mundo. E por isso nós estamos aqui, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos um povo chamado pelo Senhor, nós somos a igreja chamada para viver o Evangelho, chamados para olhar para a cruz e entender que ali, aquilo que é loucura para o mundo, se tornou a nossa salvação. É nisso que nós cremos, é isso que nós queremos continuar vivendo, sabendo que o que vai fazer nós caminharmos até aquele grande dia é a sua presença maravilhosa em nossas vidas, é o seu Espírito, é a fé acrescentada em momentos como esse, quando a gente ouve a tua palavra, e nós vamos nos firmando cada vez mais em Cristo Jesus, na sua obra na cruz, em tudo que o Senhor fez por nós. Isso nos fortalece, isso faz a gente andar mais em comunhão, mais em unidade, comunhão fraternal um com os outros. Que nós possamos, Senhor, sempre no momento de dúvida, no momento de fraqueza, nos virarmos para o Senhor e olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações hoje. Obrigado porque o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Nos dá um segmento de semana, Senhor, com alegria, paz nos nossos corações. Essa paz que foi falada aqui no início, que excede todo entendimento, esteja conosco. Esta paz que faz com que nós olhemos para o Senhor e nos fortalece para continuarmos vivendo um dia após outro dia. Não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas temos certeza que o Senhor irá voltar. E naquele dia queremos estar mais unidos do que nunca, em torno de Cristo Jesus, acreditando no Evangelho, que é poder para a salvação de todos nós que cremos em nome de Jesus. Amém? O aviso do dia 15, nós temos... É provável que vai chover, tá, irmão? Tem aí para a semana que vem aí, vai vindo água aí, que, meu Deus. Se chover não vai ter. Mas vamos nos preparar, estamos nos preparando para esse dia, já foi preparado o palco junto à prefeitura, as bandas já estão se preparando, pregador, tudo. E se Deus mandar um sol, nós vamos lá glorificar o nome de Deus, marcar a presença lá. Se chover, a gente vai tentar remarcar, não sei como é que vai ficar, amém? Se Deus, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos.